Fala, nação rubro-negra! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo vamos ver no programa Redação Sport TV que o Palmeiras ainda não desistiu do nosso centroavante Pedro. Fala-se em pagar 110 milhões de reais mais 2 jogadores do Palmeiras. Na minha opinião, eu não faria negócio. Nós vamos precisar muito do Pedro na temporada. Temporada longa com campeonatos importantes e vamos precisar de Pedro e de Gabigol. E você? Faria negócio? Vale a pena vender por 110 milhões e receber ainda 2 jogadores em troca, jogadores do Palmeiras? Quero deixar os créditos desse vídeo para a Sport TV, o link está aqui na descrição do vídeo. Também quero convidar vocês a deixar seu like, se inscrever no canal, nomezinho vermelho aqui embaixo, acionar o sininho das notificações. Tudo isso é de graça. É só clicar lá para ajudar o nosso canal a crescer. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Em que ponto estamos dessas conversas entre Palmeiras e Flamengo pelo Pedro? Bom dia. Tudo bem, Barreto? Bom dia, Milton, Marcos. A gente está aqui na redação de São Paulo sem máscara, mas a nossa galera ainda está com máscara. A gente pode ver lá o Luiz Teixeira ali atrás, inclusive. O Rafão, nosso editor, tá de máscara, então a gente ainda está caminhando nessa situação. Mas o governador João Dória já anunciou que numa entrevista coletiva hoje vai dar todo o protocolo, mas ao ar livre na rua aqui em São Paulo a gente vai poder tirar a máscara. Em relação ao Pedro, em relação ao Palmeiras, a apuração de ontem, e aí eu preciso citar o time que me ajudou nessa notícia, o Caio Mota, o Felipe Zito, o Thiago Ferri. O Palmeiras viu uma brecha, e isso eu ouvi de uma pessoa importante do Palmeiras, que o Palmeiras só chegou a esses números, 20 milhões de euros, por 80%. Porque viu uma brecha do Flamengo em negociar o jogador. A gente sempre ouviu da direção do Flamengo, o Marcos Braz falando em entrevista coletiva, que o Pedro só sai pela multa e a multa é impagável nos padrões brasileiros, 100 milhões de euros. Isso, evidentemente, é para você dizer, olha, não está à venda. Então, o Palmeiras viu uma brecha, então, por isso, iniciou uma conversa. Iniciou uma situação em que coloca uma condição de 20 de euros por 80% do jogador. Flamengo ficando ainda com 20% do atleta. E aí entra a questão dos jogadores, 2 jogadores. Só que isso, para o Palmeiras, é uma condição que vem muito mais do Flamengo. Quais jogadores? Porque se você colocar, é muito óbvio, Rafael Veiga e o Everton, óbvio que não vai ter negócio. São jogadores importantes. Então, assim, o Palmeiras analisa quais jogadores seriam esses? Jogadores que de repente não estão fazendo parte do Palmeiras, não estão com frequência no time do Abel Ferreira, e muito se falou da questão do Gabriel Menino, que é um jogador importante, porém está em baixa no Palmeiras. É toda uma questão de se conversar. O Palmeiras não vê a porta fechada ainda em relação ao Pedro. Só que a diretoria do Palmeiras quer que o Flamengo precifique o jogador. E precificar não é pagar a multa, e sim falar quais são as condições. 2 jogadores? Quais jogadores? Qual o valor? E o Flamengo e o Palmeiras ainda vão ter conversas por esse jogador. Porque a direção do Palmeiras, Barreto e amigos, entende que pagar 20 milhões de euros, pagar um valor alto por um jogador, é no modelo do Pedro, que é um jogador que já está consolidado, que é um jogador que frequenta a seleção brasileira, um jogador que tem experiência, apesar de ser muito jovem, 24 anos, e é o jogador da posição que o Palmeiras quer. E a diferença entre Palmeiras e Flamengo nesse momento, e eu nem gosto muito dessa coisa de titular e reserva, mas o Pedro hoje no Palmeiras seria 9 titular, jogaria as principais competições, o que não acontece de repente no Flamengo, porque tem um outro grande jogador lá, que é o Gabigol. Então essa é a diferença. Então assim, na apuração que a gente tem, essa porta ainda não está totalmente fechada, mas o Palmeiras quer, de fato, ter um preço, um valor fixo, para ir ver se faz uma nova investida para o Flamengo, para ver se contrata esse jogador. Uma negociação dessas não tem só 2 lados, né? Você tem que pensar no Flamengo, qual o interesse que ele teria de negociar o Pedro. Evidentemente, você tem que pensar no Palmeiras, que é quem está fazendo a proposta, mas aí para entender até que ponto o Palmeiras está disposto a ir. Porque a multa não é só o clube brasileiro que não paga, não é? 100 milhões de euros por um jogador de 24 anos, o mercado europeu está fora. Também o Flamengo não vai conseguir essa proposta de um clube europeu.
Sei lá, né? O Pedro pode ser convocado pelo Tite para a Copa do Mundo, de repente entra no time titular e faz o gol da vitória na final, e aí o jogador valoriza o futebol. Tem umas coisas meio doidas assim que você não pode prever, mas assim, no curso normal das coisas, não tem 100 milhões de dólares para dar para um jogador de 24 anos que ainda está no mercado brasileiro. Você tem que ver também o lado do Pedro, né? O jogador não necessariamente tem o poder de decisão sobre a negociação, mas ele pode ajudar a pressionar. E claro, né, sempre que se fala nisso, tem o que hoje se chama de staff, tem os representantes dos jogadores que tem uma lógica, normalmente tem uma lógica, claro que essas pessoas são contratadas para cuidar da carreira do jogador, mas tem algo que é muito, tem uma influência muito grande, que é a cada negociação entra um percentual, né? Então, fazer o jogador girar normalmente é bom para quem cuida dos interesses econômicos dele. Então, assim, não é só um cabo de guerra, né, Milton? Não é um puxando para um lado e outro puxando do outro. Tem uma dinâmica mais complexa nisso aí. A gente vai precisar entender para onde é que vai pesar mais. No caso específico do Pedro, né, provavelmente o que deve estar na cabeça dele, Pedro, né, e aí eu não estou falando de empresários, de assessores, estou falando dele, Pedro, é a possibilidade de ser titular num time de ponta. Né? Ele sairia de um time de ponta, onde hoje ele não é titular, para um time de ponta, onde ele seria o titular, como disse o André, disparado, né, da camisa 9, faixa de capitão, essa coisa toda para ele. Então, óbvio que é uma oportunidade dele estar num time que muito provavelmente vai continuar brigando pelos títulos, chegando em decisões, chegando em grandes jogos, o que ele também teria essa possibilidade no Flamengo, mas com a chance de jogar muito mais, né? Eu costumo dizer, Barreto, que essa questão do valor, né, ela interessa a quem compra e a quem vende, né? Eu que compro, eu tenho que saber se eu tenho esse dinheiro para pagar, e quem recebe precisa saber se o que eu vou receber está de acordo com o produto, né? No caso aqui, o contrato do jogador que eu estou oferecendo, né? Então, é difícil avaliar se é muito, se é pouco, 130 milhões, mais 2 jogadores ou 3 jogadores, enfim. O quanto chegaria o valor final dessa negociação, né? Isso quem tem esse poder de avaliação são os envolvidos na negociação. E como você disse, o Pedro já é um jogador de 24 anos. Poxa, mas 24 anos ainda é novo, né? Mas para o mercado europeu talvez já não seja, né? Então, se o Palmeiras está pensando, não vou gastar aqui esse caminhão de dinheiro com o jogador, mas daqui 2 anos ele fazendo 2 boas temporadas, eu vendo ele para a Europa e recupero esse dinheiro. Esse dinheiro todo, se for 20 milhões de euros, provavelmente não recupera. Pode recuperar uma parte. O todo não vai recuperar, porque ele já será daqui a 2 anos um jogador de 26 anos. A Europa não costuma gastar tanto dinheiro assim num jogador de 26 anos, a não ser que seja um Neymar da vida, um Messi da vida, um Mbappé da vida, né? O que não chega a ser o caso do Pedro. Então, acho que seria bom muito para o Palmeiras, seria muito bom para o Pedro, eu imagino. E para o Flamengo tem que avaliar até que ponto é importante ter esse dinheiro todo e com esse dinheiro fazer outros investimentos, enfim. Acho que, como você disse, para quem está como terceiro interessado, digamos assim, os empresários do Pedro, porque esse pessoal costuma ganhar em cima de comissão, né? A cada contrato, a cada venda, a cada negociação, esse pessoal ganha uma comissãozinha. Óbvio que para eles um negócio desse tamanho seria bom para o cofre deles, né? Acho que para o Palmeiras é muito bom porque vai ter um bom centroavante. Para o Pedro é muito bom porque ele vai jogar num time de ponta e poder continuar aparecendo. E quem tem que avaliar aí pelo lado do Flamengo é se esse dinheiro todo compensa a saída de um jogador que hoje nem é titular e, de repente, a vinda de 2 outros reforços para compor elenco, né? Pelos nomes citados aí, não chega ninguém para ser titular disparado no Flamengo, mas pelo menos para compor o já bom elenco do Flamengo.